Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje tá um dia bem ensolarado. Olha como o jardim tá lindo, gente, cheio de flores. E eu comprei uma decoração nova pro jardim, como vocês viram aí no início do vídeo, super bonita. Eu quero mostrar pra vocês. Quero fazer algumas podas também nas rosas, mostrar algumas lindas flores pra vocês. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Então, meus amigos, há muito tempo que eu estava procurando uma peça assim para colocar no jardim. Esse aqui é um pedestal para colocar vaso em cima, alguma decoração no jardim. E fazia bastante tempo que eu estava procurando. Então eu gostei desse aqui, achei lindo, gente. É feito de cimento, né? E muito bonito, muito decorativo para deixar no jardim. Eu quero colocar um vaso aqui em cima. E já vou mostrar pra vocês como vai ficar. Até eu tava pensando em plantar petúnias, gente. O que vocês acham? Eu acho que ia ficar bem legal aqui. Mas eu tenho uma plantinha super bonita também, que eu quero mostrar pra vocês. Que ficou bem legal aqui junto com essa planta aqui, que é o gengibre azul. É a azulzinha, que é uma flor que dá flores azuis também, muito bonita. Eu achei que combinou com branco. Ficou super bonito. Então, gente, o jardim tá bem iluminado hoje, tá dando bastante sol. Isso que choveu, deu uma chuva essa noite bastante. E até o meio-dia, eu tô gravando na parte da tarde, até o meio-dia tava nublado. Mas agora tá um sol bem bonito, eu resolvi mostrar pra vocês essa decoração que eu comprei aqui. E, gente, eu procurei na internet e não achei. Na internet eu não achei, até que eu achei, mas muito, muito caro. Olha só, ele tem uns desenhos bem legal, né? É feito de cimento. Claro, ele não é perfeito, tem alguns defeitinhos, né? Aqui eles não conseguiram colocar os detalhes, ó. Os detalhes só tem aqui na parte da frente. Ela me falou que é conforme a forma que eles têm. Que daí eles não conseguem colocar o detalhe aqui do lado. Olha só que bonito. Mas sabe onde eu comprei, gente? Eu comprei nessas lojas que tem estátuas na beira da estrada. Eu acho que é eles mesmos que fazem, né? Eu achei super bonitinho. Olha só. E aqui tinha um desenho de umas pessoas. Daí eu pedi para eles tirarem. Daí eles passaram uma massa, né? E esse aqui não tava pintado, gente. Ele não tava pintado. Daí eu pedi para pintar de branco. Tava na cor do cimento mesmo, normal. E eu pedi para pintar de branco e tirar os desenhos que tinham aqui, que eram desenhos, né, de pessoas que tinham aqui. Daí eu não gostei e pedi para tirar. E até que ficou bem legal. Ela passou uma massinha, lixou e pintou de branco para mim. E ficou assim, ó. Eu achei super bonito. Agora eu quero colocar um vaso aqui, quero mostrar para vocês. Essas duas peças aqui eu comprei separada, elas não estavam juntas, né? Mas como eu tinha na minha cabeça algo assim, eu achei esse pedestal aqui e já perguntei para elas sobre um vaso. Daí fui olhar os vasos, gente. Esse vaso aqui também é de cimento. Gostei dele também. Ele não era branco, eu pedi para pintar de branco também, para combinar. E eu achei que ficou bem legal. Eu gostei bastante desse efeito. Eu achei que esse cantinho aqui do jardim ficou muito bonito. O que vocês acham, gente? Fazia bastante tempo que eu tava procurando e eu não achei caro. Eu achei um preço bom, porque se eu fosse fazer, eu acredito que eu ia gastar mais. Porque eu ia ter que comprar um pacote de cimento, né? Um saco de cimento. E seria muito, eu não iria utilizar tudo, ia ter que comprar um pouco de areia. Ou ia ter que procurar um material de construção que vende, né? Tem material de construção que vende em pequena quantidade, mas daí eu ia ter que sair procurando. Então eu achei o preço bem em conta. Eu achei bem bom o preço e eu achei que deu um efeito muito legal no jardim. A florzinha que eu coloquei aqui, gente, até começou a fechar as flores já, porque a azulzinha, no meio da tarde ela começa a fechar as flores, né? Mas dá lindas flores azuis. Eu gostei do efeito dela aqui, que ela tem as folhas bem verdinhas e as flores azuis. Eu achei que combinou bastante. Mas a princípio, gente, eu comprei essa peça aqui para colocar petúnias, porque as petúnias elas vão muito bem aqui no meu jardim. E a princípio o meu pensamento era colocar petúnias, mas enquanto eu não comprei as petúnias, eu tenho esse vaso aqui de azulzinho. Eu achei que ficou bem interessante aqui, eu gostei bastante. Meus amigos, tá bem quente aqui. Tá um calorão, gente. Tô no suador, não é fácil.
gravar no sol. Tá marcando 30 graus. Eu moro em Santa Catarina, mas eu não moro na serra. Eu moro numa cidade litorânea, né? Moro a alguns quilômetros da praia. Então aqui é quente, gente. É quente, bem quente. No inverno é frio e no verão é quente. Então tá um calorão danado, 30 graus. Ontem deu 31 graus e ainda vai aumentar. Chega aí aos seus 35, 36 graus, 37, chega. Tem dias que dá assim. Então aqui é bem quente. E até a minha plantinha que eu tenho aqui, eu vou virar para mostrar para vocês, são patins. Nesses dias quentes assim, às vezes eu tenho que molhar 3 vezes ao dia. Eu molho de manhã, meio-dia e à noite. E as petúnias também. Elas estão pegando sol agora, eu quero mostrar para vocês. Já vou ter que molhar elas, porque acredito que a terra já está seca. Gente, essa decoração que eu comprei aqui no meu jardim, tem como vocês fazerem em casa também. Até que não é muito difícil. Eu já vi alguns vídeos na internet de como fazer. Se vocês procurarem, vocês vão achar aí. Eu já vi que eles fizeram com cano, gente. Esses canos de esgoto, esses mais grossinho, para fazer essa parte aqui, ó. Daí eles cortam um lado do cano para poder depois, na hora de retirar, eles só abrem e retiram a peça. Então eles cortam, né? Enche daquela massa feita de areia, cimento, né? E dentro coloca um ferro. Aqui pode fazer com esses pratos descartáveis, faz o pezinho e na parte de cima também. Faz o pezinho aqui em cima também, essa parte aqui com prato descartável. Então eles enchem, né, esse cano, deixam o cano cortado e depois que eles enchem, eles amarram com um ferrinho, com um aramezinho, e na hora de desenformar eles só tiram um aramezinho e desenformam. Eu já vi assim na internet. Eu só não lembro o nome do canal para falar para vocês, mas se vocês procurar vocês vão achar. E depois para fazer essa decoração aqui, gente, é só passar uma natinha, né, de cimento e desenhar, pode desenhar com palitinho, alguma coisa assim. Tem como fazer em casa também. Só que eu achei o preço muito bom. De repente vocês procurando nesses lugares, nessas lojas que tem na beira da estrada, que vendem estátuas, vocês conseguem também achar e não precisa passar tanto trabalho para fazer. Eu achei que ficou muito bonitinho. Aqui do lado eu tenho essa minha planta aqui, que é o gengibre azul. Muito bonito também. Agora tá começando a pegar sol. Quando ele pega sol, ele dá uma encolhidinha na folha, mas a flor é muito linda, gente. Ele se adaptou muito bem aqui, muito lindo, né? E essa aqui que eu mostrei pra vocês é a azulzinha, dessa flor azul aqui, ó, deixa eu mostrar de pertinho. Muito bonitinha, mas já começou a fechar, gente, olha só. Na parte da tarde ela fecha. Em dias com chuva, ela até fica o dia todo aberta. Mas em dias quentes, assim, ensolarado, na parte da tarde ela fecha. Ó, já tá fechando as florzinhas. Mas o meu pensamento aqui é colocar petúnias. Eu acho que vai ficar bem legal com esse branco, porque a petúnia é super colorida. Eu acho que vai dar um colorido bem legal aqui. Olha só, gente, eu quero mostrar pra vocês também como está a minha dipladênia, também conhecida como mandevilla. Faz muito tempo que ela tá florescendo. Tá linda ainda, gente, ó, cheia de flores ao redor dessa porta. Deixa eu mostrar. E aqui do ladinho fica a decoração, que eu tava mostrando pra vocês, que combinou muito com a mesinha de jardim, gente. Eu acho que ficou super legal com essa mesinha de jardim que tem aqui, que é branquinha também. Eu achei que deu um destaque bem legal no jardim. Agora é umas 2h15 da tarde e tá quase pegando sol aqui na minha dipladênia. Mas como eu sempre falo pra vocês, no outono e inverno, gente, praticamente não pega sol. Agora é 2 e pouquinho da tarde, já tá pegando sol lá no gengibre azul. Tá pegando um pouquinho de sol aqui na hipomeia rubra, que tá bem grande, olha só. Após a floração no inverno eu fiz uma poda drástica e ela já tá bem grande. Deixa essa minha parede bem bonita, bem verdinha. Então aqui tá a dipladênia, ela tá bem floridinha, ainda faz bastante tempo que tá florescendo. É uma planta que vai bem nos climas oceânico, equatorial, subtropical e tropical. Eu moro aqui em Santa Catarina, o meu clima é subtropical. No inverno é frio, no verão é quente. Como eu falei pra vocês, hoje tá marcando 30 graus, tá bem quente.
E é uma plantinha que vai super bem, muito bonita, gente. E eu coloquei só um fio aqui ao redor dessa porta, é onde eu seguro ela, que tem um fio que nem dá mais pra ver, eu acho. Deixa eu ver, ali é um arame liso, ó. E ela tá plantada no chão, gente, mas vocês podem cultivar em vaso também. Mas a minha tá plantada aqui no chão, ó. Então, mostrando o jardim por esse lado, tá pegando bastante sol aqui, ó. Nas minhas zinhas, gente, choveu bastante, como eu falei pra vocês, as zinhas, elas tombaram, tem que arrumar elas agora. Elas estão caídas, olha só, mas estão bem bonitinhas. As flores estão lindas, só tem que arrumar o pé, né? Porque se ele não tiver amarradinho, com a chuva ele acaba caindo. Aqui tem uma borboletinha. Elas amam, né? Elas amam as zinhas. Eu achei que ficou bem legal a cor da mesinha com a cor do pedestal. Achei que combinou bastante. Ficou bem legal aqui no jardim. Aqui o arco de rosas. Eu tenho que cortar algumas rosas já que estão velhinhas, né? Porque eu sempre, quando ela começou a ficar feia, eu já faço a poda. Então tá tudo bem bonito, bem florido. A buganvília tá explodindo em flores. Eu quero mostrar minha rosa lá, da cor coral, pra vocês também. Eu tirei os estofados daqui, gente, como tava chovendo, então eu não coloquei, porque vai chover novamente. Essa semana tá prometendo chuva pra semana toda, então eu tirei os estofados dali, pra não molhar. O capim do Texas, gente, de manhã ele tava todo caído no chão, mas daí deu um solzinho, né, o tempo parou de chover, ele voltou a ficar bonito novamente, olha só. Mas na parte da manhã tava muito feio, tava tudo caído no chão. Como choveu bastante, essa rosa aqui, eu vou ter que podar algumas, porque aqui, ó, já tá feia, começou a cair as pétalas. Deixa eu ver esse cacho aqui. Olha só, esse cacho aqui tá bonito ainda. Mas a chuva sempre estraga as plantas, né? Se não tivesse chovido, elas estariam bonitas ainda. Aqui eu tenho a buganvília amarela. Eu acho que vai florescer bastante esse ano. Olha que bonito esse cacho. E a buganvília rosa, né, gente? Essa aqui, ela não me decepciona. Todo ano ela dá bastante flores, muito bonita. A partir de 2 e pouquinho da tarde, pega bastante sol ali nas petúnias, olha só. Pega o sol mais forte da tarde. Mas elas estão precisando de água, eu vou molhar, vou mostrar pra vocês. Nesses dias quentes, gente, às vezes eu molho até 3 vezes ao dia. Porque não adianta, a água seca bem rápido. Mas tão bonitas, né? Eu consegui aquela bem roxinha do meio, lembra que ela tava atacada, né, por fungo? E ela tá bonita, gente, voltou a ficar bonita novamente. Deu certo o tratamento que eu fiz nela, tá bem bonitinha. Olha só, até algumas flores já murcharam por causa do calor. Eu trouxe aqui uma jarrinha de água, vou molhar ela. Vou mostrar como está a terra pra vocês. E vou molhar. Mas, gente, como petúnia é linda. Ela fica sempre muito florida. Olha só a terra. A terra já tá seca. Então, seca muito rápido, gente. Seca muito rápido. Então, 3 vezes ao dia nesses dias quentes é bom molhar. O certo, essas plantas que precisam de bastante água, é a gente colocar o gel de plantio. O gel de plantio quando a gente vai plantar. Porque essas plantas assim, mais sensíveis, né, que precisam de mais água, é complicado quando tá muito quente. Tem que molhar bastante. Essa cor aqui é linda, né, gente? Eu amei essa cor. Deixa eu mostrar desse lado. Olha só.
Eu não gosto de gravar no sol porque é muito quente. E, gente, comenta aqui nos comentários qual é a temperatura que dá aí no verão na cidade de vocês. Porque é bom a gente saber. Comenta onde vocês moram, qual é o estado e qual é a temperatura que chega aí na região de vocês. Então, eu vou fazer algumas podas aqui. Olha só. Essa rosinha vai super bem nessa temperatura. As rosas vão super bem nessa temperatura aí de 31 graus, 35 graus. Vão super bem aqui no meu jardim. Então, quando tá ficando feio, eu já procuro fazer a poda para deixar o jardim sempre bonito. Para deixar o jardim assim sempre bonito. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui também já tá velhinha. Então, o que eu procuro fazer aqui? Eu deixo em torno de umas 2 a 3 gemas para cortar o galinho. É mais ou menos isso. E assim fica sempre bonita. Aqui tem bastante botões ainda para abrir. O nome dessa rosinha aqui é Satina. É uma arvoreta de rosas. Agora eu quero ver se corto algumas rosas também aqui do meu arco de rosas. Olha só, como choveu e agora dá um sol forte, é complicado para as rosas, né? Mas tem algumas aqui que estão velhinhas que eu tenho que cortar. Essa aqui é a rosa romance. Olha o céu, gente, tá bonito, né? Mas o sol tá de rachar. Não tá fácil aqui. Olha que bonita. Esse aqui tá abrindo. Aquela ali eu já tenho que cortar, ó. Deixa eu subir mais aqui na escada. Então, como eu falei pra vocês, eu sempre deixo de 3 a 4 gemas, mais ou menos. E procuro cortar... Deixa eu ver, como eu quero que a flor venha pra cá, pra esse lado aqui do arco, eu vou procurar uma geminha que esteja virada pra cá. Essa aqui, ó. Eu vou cortar de ladinho, pra água poder escorrer direitinho. Eu corto ali. Deixa eu ver, gente, acho que eu acabei cortando uma rosa boa também. Não, mas as duas estão caindo, ó. As duas estão caindo as pétalas já. Então, eu procurei cortar, porque eu quero as rosas viradas pra cá, a geminha virada pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui. Essa aqui também. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui tá a geminha, ó. Bem aqui, ó. Aonde a folha tá virada é onde tá a gema. Se a folha tá virada pra cá, o novo galho vai nascer pra cá. Vou mostrar pra vocês como é, gente, pra vocês entenderem bem. Olha só, essa folha aqui tá virada pra cá. Então eu cortei, deixando uma folha, a última folha virada pra cá, que é onde tava a gema, ó. Cortei assim, cortei de ladinho e o brotinho cresceu pra cá. Então você pode decidir pra onde você quer que o novo broto, a nova rosa, que o novo galinho vire. Aqui é a mesma coisa, ó, eu cortei aqui e essa folha aqui, que era o último broto, geralmente é o último broto que vai brotar, a última gema. Então brotou pra cá, ó, a folhinha virada pra cá, a geminha pra cá, brota pra cá. Aqui, geminha virada pra lá, folhinha virada pra lá, o galinho brota pra lá. Aqui é a mesma coisa, folhinha virada pra lá, cortei aqui, deixei a última folha virada pra lá, o brotinho vai sair pra lá. Agora eu quero mostrar a falsa íris pra vocês, que ela tá cheia de sementes e também que dá pra fazer mudas aqui no galho, ó, nasce mudas na ponta
da folha, gente. Ainda bem que aqui tem um pouquinho de sombra, porque tá quente, tá muito quente no sol. Tá terrível no sol. Acho que eu me queimei toda. Vou ficar com o rosto todo queimado. Deixa eu mostrar pra vocês que essa planta é muito legal. E ela dá mudas na ponta da folha. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Praticamente todas as flores foi polinizada e tem sementes. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Só não estão madurinhas ainda. Mas elas estão cheias de sementes. Olha só. Cheia de sementinhas. Mas eu já quero cortar, porque eu acho que tá meio bagunçado. Então eu não vou esperar a sementinha madurar. Elas estão verdinhas ainda, mas eu não vou usar. Mas tá cheio, gente, olha só. E aqui, isso aqui é mudas, ó. Até tinha uma que tava ali no chão com raiz. Deixa eu ver se esse aqui sai com raiz. Deixa eu mostrar pra vocês, vamos ver se vai sair. Deixa eu ver, não saiu, não, esse aqui não saiu com raiz. Mas você plantando isso aqui pega muito fácil. Eu já fiz mudinhas através dessa parte aqui, porque são mudas. Mas tem uma ali no chão, eu quero ver se eu acho e mostro pra vocês. Eu acho que ela caiu sozinha porque já tava com raiz. Deixa eu ver se esse aqui saiu com raiz. Também não saiu com raiz. Mas isso aqui são mudinhas. Então você pode plantar através de sementes, né? Pode plantar através dessas mudas que dá na ponta da folha. E também pode fazer a divisão da touceira. Então aqui já teria duas mudas. Deixa eu puxar o outro galho que tá ali atrás pra mostrar pra vocês. Esse outro galho aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Ó, tudo cheio de semente e mudas aqui também. Deixa eu tirar essa muda. Ó, mais uma mudinha. Eu quero ver se eu acho aqui no chão, porque eu tinha visto uma mudinha daquela com raiz. Eu acho que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, mas já faz um tempinho que ela caiu. Deixa eu ver. Parece que eu tinha visto raiz nessa mudinha. Ah, não é raiz, gente, não é raiz. Eu achei que fosse raiz, mas não tem problema. Essa parte aqui você pode plantar, que pega, porque são mudinhas. E a própria planta, ela acaba plantando sozinha, ó, porque essa folha aqui, ela acaba pesando, e olha só onde que ela tá. Se não tivesse essa planta aqui, ó, ela iria encostar no chão e automaticamente ia acabar, né, plantando as mudinhas que tem aqui e também as sementes. Então você destacando, você pode plantar essa parte aqui, que são mudas. E a poda dessa planta, gente, eu faço com a faca mesmo. E eu tô um pouquinho de pressa porque eu gosto das plantas bem arrumadinha e fazia tempo que eu queria mostrar pra vocês as sementes e as mudinhas. Eu tava deixando pra mostrar pra vocês, mas eu gosto de deixar ela bem certinha. E eu podo até bastante, ela tem um crescimento bem rápido. Cresce bastante folha bem rápido. E aqui tem mais, ó, tem mais sementes, tem mais mudinhas. Deixa eu ver, tem mais um galho aqui, eu acho. Aqui, ó, um galho bem grande, bem alto. Alcançou, ela chegou em torno de 2 metros de altura. Bem alto mesmo, alcançou lá nas uvas, lá em cima. E esse aqui é o flash. Olha só, gente, eu não falei pra vocês que ia chover. O céu já fechou, tá dando algumas trovoadas. Eu acho que vai chover bastante novamente. Só deu tempo de eu gravar o vídeo pra vocês. Assim, sem sol, fica melhor, né? De mostrar o jardim.